A primeira vez que ouvi falar da loira do banheiro foi através da minha avó. Ela estudou na mesma escola que eu e me contou uma história que aconteceu há mais de 40 anos. Mas naquela época, a escola era bem diferente. Não havia os prédios enormes de hoje, e o último andar era pouco utilizado, pois algumas partes ainda estavam em obra. Provavelmente nem deveria haver aulas lá, mas antigamente as coisas eram bem menos fiscalizadas. O banheiro desse andar não tinha nada de especial. Era apenas mais um, simples, quase sempre vazio. E foi exatamente ali, nesse lugar comum e sem história, que tudo aconteceu. Minha avó me contou sobre a Lívia. Ela era uma garota diferente. Não diferente no sentido de ser estranha, mas como ela mesmo dizia, ela não tinha amigos, não falava muito. Ela tinha os cabelos louros quase brancos e os olhos bem, o olhar sempre distante, como se estivesse em outro lugar. Isso incomodava as outras meninas da escola. Lívia não era popular, não tentava se encaixar, e isso acabava chamando a atenção da turma errada. Mas foi um dia de muita tensão, quando a coisa realmente esquentou, que tudo mudou. Renata era uma das meninas mais populares da escola, e ela sempre dava indiretas para a Lívia. Bom, ninguém gostava de Lívia, mas Renata tinha um talento especial para fazer todo mundo se afastar de quem ela quisesse. Um dia, elas se encontraram no corredor do último andar, perto daquele banheiro, e foi ali que a coisa aconteceu. Renata empurrou Lívia para dentro do banheiro, e o que parecia ser uma briga boba foi escalando rápido. Quando Lívia tentou se afastar, Renata, com raiva, a empurrou contra o espelho do banheiro. O impacto foi tão forte, tão brutal, que o vidro quebrou e Lívia bateu com a cabeça, desfigurando seu rosto na hora. Lívia cai no chão desacordada e Renata simplesmente sai correndo. Renata desce as escadas e encontra com suas amigas, ainda em estado de choque, pois nem ela acreditava no que tinha feito. Ela dizia: "Aquela idiota escorregou e bateu a cabeça. Eu não tive culpa." E ficou repetindo isso diversas vezes. Quando uma das professoras se aproximou e conseguiu entender o que estava acontecendo, subiu desesperada até o último andar e entrou no banheiro. Ela se depara com Lívia, ensanguentada e desacordada no chão. O socorro foi acionado, mas já era tarde. Lívia perdeu a vida no chão daquele banheiro. Desde então, aquele banheiro foi interditado e ninguém mais pôde entrar. Ele ficou fechado por anos. Após toda a repercussão do caso na cidade, a escola tentou fazer com que tudo voltasse ao normal. Mas as histórias começaram a surgir. Dizem que quando alguém passava perto do banheiro no turno da noite, ou até mesmo durante os turnos do dia, a porta do banheiro começava a balançar, mesmo sem nenhum vento. Eu sei que parece história de filme, mas várias pessoas, desde os alunos aos funcionários, começaram a relatar que, quando estavam perto daquele banheiro interditado, podiam ver pela janela que ele estava limpo. O banheiro, que antes era só um lugar sujo e meio abandonado, se transformava. Era como se tivesse sido reformado, tudo brilhando impecável, e dava a impressão de que tinha acabado de ser limpo. Algumas pessoas até disseram que o cheiro era bom, como se o lugar tivesse sido recém-arrumado, e isso não fazia sentido, já que o banheiro estava trancado há anos. E sabe o que é mais bizarro? Aquelas pessoas de alguma forma eram atraídas para o banheiro, como se uma forma invisível as empurrasse para lá, como se o lugar agora estivesse chamando. Quando alguém entrava no banheiro, o mais estranho ainda acontecia. O lugar parecia normal, limpo, mas assim que a pessoa se aproximava do espelho, a sensação de estranheza se tornava insuportável. O que acontecia é que quando alguém olhava para o espelho, o reflexo era distorcido, como se o lugar voltasse à sua forma original, quebrada e abandonada.
O cheiro de mofo voltava e o banheiro parecia voltar a ser o mesmo. Mas não era só isso. Quem olhava no espelho contava que via uma figura, um semblante, com os olhos vazios, o cabelo louro caindo em cima do rosto desfigurado, como se fosse uma imagem do passado. E depois de ver aquilo, o banheiro voltava ao seu estado de abandono, como se nada tivesse acontecido. Eu sei, parece loucura, mas pessoal, eu vi. Uma vez eu estava com meus amigos, Gabriel, Ju e Amanda. A curiosidade nos levou até lá e nós resolvemos dar uma olhada no banheiro interditado. Quando chegamos perto, vimos o que parecia ser um brilho vindo de dentro. O banheiro, que estava trancado, estava limpo, mas dessa vez ele estava com as portas abertas. O pior, nós fomos atraídos para dentro. Nós não conseguíamos parar de andar na direção daquele lugar. Quando nós entramos, o ar estava estranho, como se algo estivesse ali, esperando por nós. Quando olhamos no espelho, vimos o mesmo semblante, que parecia me olhar diretamente sem piscar. O rosto todo distorcido e o semblante vazio foi o suficiente para a gente correr dali, com o coração na boca. E sabe o que aconteceu depois disso? Quando olhamos para trás, o banheiro voltou a ser o mesmo, quebrado, com vidro rachado, com cheiro de mofo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas quem viveu naquela escola, quem viu o que vimos, sabe que a loura do banheiro não é só uma lenda, não é uma história inventada para assustar os mais novos. A origem da Lívia, a tragédia, a briga, o espelho, tudo isso é real. E mesmo que a gente tente explicar, a sensação que aquele banheiro guarda algo que não conseguimos ver, algo que não conseguimos entender, mas sentimos, essa sensação permanece.